Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e no canal do YouTube, com o mesmo nome, Estudos da Doutrina Espírita. Estamos realizando essa proposta de curso online gratuito de O Livro dos Espíritos, em que você pode participar, enviar sua mensagem, tirar sua dúvida, e nós teremos a satisfação de servir. Vamos dar continuidade ao estudo de hoje. Vamos terminar o tópico Escolhas das Provas. Acompanhe comigo. Questão 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Ou seja, o espírito está na erraticidade, fora do envoltório mais denso corporal. Tem a lucidez, tem a coerência, tem a visão de espírito. Então, Kardec está perguntando, nesse momento, não seria mais apropriado nós escolhermos provas em que não passássemos por tantas adversidades, por tanta dor? E os Espíritos respondem, pode parecer-vos a vós, ao Espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então é exatamente o que acontece. Enquanto estamos na condição de encarnados, a matéria promove uma ilusão muito grande. E nós nos desviamos do curso, muitas vezes, do dever de espírito, por nos permitirmos a esse estado de ilusão temporária, que é um véu que cobre a consciência e como que empana o raciocínio. Mas fora desse peso corporal, dessa influência, o espírito tem uma outra visão, uma outra proposta para se desvincular de tudo aquilo que o prende e o torna infeliz. Aí vem a contribuição de Allan Kardec. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever. E desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. Então, muito interessante essa abordagem de Kardec, nos trazendo essa perspectiva da visão do espírito. O que nós precisamos realmente é estabelecer um concurso de equilíbrio, de superação das necessidades, do prejuízo que nós causamos para nós mesmos, quando nos apegamos, quando nos excedemos com os gozos materiais. Então, na condição de espírito, acaba essa ilusão, porque a matéria deixa de exercer esse peso, essa influência grande. A doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingir aquela meta. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que alcance mais presto, ou seja, melhor resultado. Não há, pois, motivo de espanto no fato do espírito não preferir a existência mais suave.
Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe, e precisamente para chegar a fruí-la é que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias de escolhas tais? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe assegure o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos, por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se às provas voluntárias, que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem. A que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam, com o fim de avançarem na carreira que escolheram? Então veja que são todas perguntas que mostram que sem esforço, sem trabalho, sem dedicação, sem sacrifício pessoal, não há mérito, não há crescimento. Da mesma forma para o espírito. Sem desafios, sem adversidades, sem o concurso de oportunidade de crescimento, nós não progredimos, permanecemos estagnados. Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, se não passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Veja que interessante, aqui a vida material é cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. Então, tudo que existe na Terra já existiu no mundo espiritual. Todos os avanços tecnológicos, todas as descobertas, tudo que nós usufruímos de avanço em algum sentido, já foi estabelecido no mundo de origem, que é o mundo espiritual. Por isso que a vida humana é cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, porque não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo, e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que a conduta à felicidade eterna. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. Então, nesse âmbito, tira-se mais proveito, mas a visão é estreita e material. E o espírito não tem essa visão estreita e material. Ele vê com os horizontes da alma. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual, afinal, nos decidimos?
certo de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira? Então, Allan Kardec, com suas palavras de alta clareza, de alta precisão, o bom senso encarnado, como disse Camille de Flammarion, no seu dia de enterro, representa para nós esse convite laborioso de conquistas pelos próprios esforços, através do sacrifício, através do empenho, através dos ensaios, através das escolhas, sem a ilusão de nos mantermos indefinidamente num estado de estagnação material. É a visão do espírito. 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como o espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, ele está se referindo aos estados de êxtase, ou ao desdobramento, ou do sono físico, em que o espírito vai reconsiderar melhor, a cada dia, a própria vida. Então, vamos fazendo escolhas, desde já. Isso vai construindo o nosso destino. Subpergunta A. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Então, a expiação é aquela condição. Você não tem como modificar o panorama exterior e nem da própria condição. E as provas são os testes. Será que dentro dessas condições existem essas escolhas? Como as pessoas desejam essas grandezas e riquezas? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer as vicissitudes. Então, mais uma vez aqui, os espíritos estão fazendo a distinção entre o desenvolvimento que existe da matéria independente do espírito. A união do espírito para com a matéria serve para intelectualizar a matéria. 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? O espírito responde sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então chega o momento do desenvolvimento do espírito que ele se torna desligado das necessidades materiais e ele passa a viver na condição de servir, porque ele atingiu um grau de amor, de extensão do bem tão grande que ele passa a ser útil nas mãos de Deus de forma muito mais categórica. 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Vou pedir para reencarnar, fingindo uma certa escolha com relação à minha própria condição e necessidade. Os espíritos respondem, pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido.
é exatamente o que acontece. Tempo perdido em função de não haver progredido absolutamente nada. 270. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sente de seguir uma carreira, de preferência a outra? É muito interessante essa pergunta, né? Porque a pessoa já nasce e, quando é criança, diz: eu quero, quando crescer, ser de tal profissão. Então, o Espírito já traz essa perspectiva. A que se devem essas vocações? E os Espíritos respondem: parece-me que vós mesmo podeis responder esta pergunta. Pois não é isso que é a consequência de tudo o que acabamos de dizer? Sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Então, veja como os Espíritos são pacientes, como eles são sábios. Eles já responderam essas perguntas. E o próprio Allan Kardec, que fez essa pergunta, ele mesmo, com as respostas anteriores, já podia ter respondido isso. Em função da aquisição do progresso atingido em existência anterior, em função da escolha que faz para o âmbito de certas experiências para desenvolver outras qualidades, também está incluída a profissão que nós vamos escolher para viver. 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito em consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Então, um exemplo bem radical, né? O espírito, ele está na erraticidade e ele pensa em progredir, mas vai reencarnar junto a um grupo selvagem. O que acontece? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores a deles. Então, ninguém vai pedir para reencarnar num grupo do qual não tem nenhuma afinidade ou ali não vai ter nenhum proveito à sua condição de progresso. Aí vem a contribuição de Allan Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Como progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem, por mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. Então, existem esses espíritos ainda que estão numa situação de mais proximidade da infância espiritual do que a média. Então, eles vivem ainda essa necessidade de viver em função da condição de selvagens. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto à distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Porque os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Ou seja, nós somos todos iguais perante Deus. Tivemos o mesmo princípio e vamos passar por degraus inúmeros de níveis evolutivos, de diversas condições. Não existem pessoas que vão ficar indefinidamente em condição inferior. Todos vão chegar à perfeição relativa. 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nascem no seio de povos civilizados? Resposta dos espíritos: pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Então, veja a explicação de Kardec por que uma pessoa, dentro de uma civilização, vai apresentar uma atitude de violência, uma atitude de ferocidade, de rebeldia, de adversidade grotesca.
porque ele tinha um nível ainda dentro do parâmetro evolutivo, abaixo da média dos qual ele se encontra agora, e ele tem uma reação totalmente diferente do comum. Apenas volve ao lugar que lhes é próprio, e com isso talvez até ganhe. 273, para finalizar. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente, para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então veja como se encadeiam as encarnações, os processos de expiação, de provas, de retificação das nossas consciências perante a justiça divina. Se em uma oportunidade ocorre abuso, nós precisamos aprender a sentir o que causamos nos outros e passamos a vivenciar outra posição que nos auxilia a entender o mal que realizamos. Porque quando alguém faz o mal, não tem noção do mal que fez àquele a quem atingiu. Então, nós precisamos passar por esse processo de adversidade diametralmente oposta para estabelecer esse concurso agora novo. Ou, no outro caso, como ele mencionou, uma missão que um espírito mais adiantado vai pedir para reencarnar num grupo que está menos adiantado para oferecer instrução, exemplos e oportunidade de crescimento e de doação. Então, somos todos irmãos, estamos todos conectados nessa esfera universal de fraternidade, de família, e vamos trocando experiências, um aprendendo com o outro, e todos nós fazendo as escolhas apropriadas para tirar proveito desse crescimento e progredir sem cessar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.